Atenção, hein? O Lula desistiu de viajar ao Chile para participar nesta quarta-feira da posse do presidente de direita Antônio Casti. Segundo fontes de bastidores, o Lula com isso quer e quis evitar a presença de Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, que sim, são amigos de Antônio Casti e estarão presentes, convidados especiais nesta posse. Vamos desejar uma boa administração para o bom presidente conservador, o Antônio Casti. Este é conservador de verdade e não de ocasião. Grande Casti, vai fazer bem para o Chile. Lula cancelou viagem ao Chile para evitar Flávio e Eduardo. Dizem fontes, esta matéria está aqui na CNN Brasil. Mauro Vieira deve ser o representante do Brasil na solenidade. Que sujeitinho estranho este Mauro Vieira, né? Aliás, a foto de Lula que colocaram nessa matéria aqui de Tainá Falcão na CNN é aquele Lula mais velho, aquele mais caquético. Não é aquele fortão. Fontes do Palácio do Planalto tem que tentar uniformizar isso aí, imprensa. Mas acho que a imprensa está tirando a mão, né? Fontes do Palácio do Planalto e do Itamaraty confirmaram à CNN que o presidente Luiz Inácio desistiu de comparecer à posse do novo presidente do Chile, José Antônio Casti, nesta quarta-feira, dia 11, após convites feitos ao senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro e o irmão dele, Eduardo. Aí Lula magoou e não quis ir. Talvez não tenha nenhum Lula para viajar, não é? Sejam todos com compromissos aqui internos. Lula decidiu ainda no domingo que não compareceria mais ao evento, mas a decisão só foi confirmada na manhã dessa terça-feira. Nunca se sabe que dia é ele. Olha aí, por exemplo, aqui mesmo, quando a gente baixa aqui, leia mais, são Lulas diferentes. Que estranho. Deve ser a forma como acorda, né? Tem dia que acorda mais disposto, outro dia não. Deve ser a forma como acorda. Se a Janja está por perto ou não, deve ser. Ou então, um cisco no olho. Bobagem isso. A CNN apurou que o chanceler Mauro Vieira participará da posse de Casti. Como representante de Lula, sob reserva, diplomatas brasileiros avaliam que a decisão é ruim. Segundo a avaliação, o não comparecimento de Lula joga a região nas mãos de Javier Milei. Está em boas mãos, então, a região. Mas não é só isso não, hein? Não é que joga nas mãos do Javier Milei o protagonismo, joga também na de Eduardo e Flávio. Além de ser uma desfeita, porque o suposto principal líder da América do Sul não vai à posse de um presidente eleito de um país importante para a América do Sul, como é o Chile. A previsão inicial era que Lula embarcaria terça-feira, hoje, teria um encontro bilateral com o novo presidente Casti. É que não tem papo, né? Não tem papo, não tem conversa, não tem assunto, né? Que assunto? Que assunto o Lula teria com um homem decente? Como é que troca figurinha? Por exemplo, tem uma entrevista para quem se interessar aí nessa plataforma, uma entrevista de há 4 anos mais ou menos, do professor Ivigandra Martins, que recebe em seu escritório para uma entrevista com José Antônio Casti. Já era bastante conhecido no Chile, já havia feito uma disputa, ficado em segundo lugar, já havia montado esse partido, e eles conversam durante 40, 50 minutos, eles têm papo, porque eles são pessoas parecidas, de valores parecidos, o Antônio Casti e o professor Ivigandra Martins. Conversam sobre tudo, família, sobre cristianismo, conversam sobre economia, conversam sobre política, conversam sobre liberdades, não é? Mas, né? E a conversa do Lula com Casti? O que conversariam em privado? Difícil, né? Difícil. Difícil. Se fosse Lula e Evo Morales, aí, né? Pronto, né? Uva, né? O Lula este Gustavo Petros, Lula e aquele lá, chefe de governo da Espanha, o Pedro Sánchez, Lula e Bachelet, né? Aí conversariam, né? Bastante, né?
Lula e Macron aí tinha que levar a Janja, aí Lula não teria que conversar nada, né? Seria inconversável. É isso. Está aqui também no Diário do Poder. Lula desiste de ir à posse no Chile após cast convidar Flávio Bolsonaro e Eduardo. Cerimônia em Valparaíso terá os principais líderes do continente. Há uma foto linda, inclusive, do Eduardo, Javier Milei e o José Cast. José Antônio Cast, aqui, os três juntos. Grandes líderes. Lula cancelou sua viagem, diz aqui o Cláudio Humberto em seu Diário do Poder. Cancelou sua viagem ao Chile para a posse do novo presidente José Antônio Cast, a ser realizada nesta quarta-feira, 11. O cancelamento coincide com a confirmação do convite de Cast ao senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente, para a solenidade que reunirá chefe de Estado e de governo e lideranças políticas da América do Sul na sede do Congresso chileno em Valparaíso, não só da América do Sul, mas também do mundo inteiro. Trump mesmo mandará um grande representante. O deputado Eduardo Bolsonaro também foi convidado. A presença dos irmãos Bolsonaro é considerada natural em razão da proximidade de Cast com a família Bolsonaro. O novo presidente é chamado de Bolsonaro chileno. O senador filiado ao PL e apontado como pré-candidato à presidência do Brasil afirmou que sua agenda do país deve incluir a participação na solenidade oficial e encontros com outras autoridades presentes no evento. Outro líder confirmado para o evento é o presidente argentino Javier Milei, que mantém proximidade política com setores da direita latino-americana e já demonstrou apoio público a Flávio. Cast chega ao poder após vencer a eleição presidencial chilena em 2025, disputada em 2 turnos. No segundo turno, derrotou a candidata de esquerda, Jeanette Jara, e conquistou a maioria dos votos, assumindo o mandato presidencial de 4 anos. Pois é. Pois é. Apenas um brinde aqui, né, de Paulo Capelli traz uma seguinte nota no portal Metrópolis. Nos Estados Unidos, a polícia investigaria negócios da esposa de Moraes, diz conselheiro de Trump. Conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, sempre Jason Miller reagindo muito ao que acontece no Brasil, diz que se a suspeita envolvendo Moraes ocorresse nos Estados Unidos, sua esposa, com esse contrato multimilionário, seria investigada. Conselheiro de Trump, Jason Miller, afirma que se as suspeitas envolvendo Moraes ocorressem nos Estados Unidos, a polícia já estaria investigando todos os negócios da advogada Viviane Bassi Moraes, esposa de Moraes. Porque é óbvio, né? É óbvio. Só que aqui as nossas instituições estão tão demoplásticas que elas não funcionam mais. Eles não se investigam quando é necessário, eles tomam uísques. Vocês viram? Vocês já viram, já sabem. Vazou também, está aí do Polícia Federal extraindo do celular do Vorcaro, um encontro. Em abril de 2024, na Inglaterra, no George Club, um dos clubes mais fechados da Inglaterra, só para bilionários, reuniram-se lá para a degustação de uísque que custou 3,2 milhões de reais. Vorcaro pagando a conta, hoje já se sabe com o dinheiro do povo. Quem estava lá degustando uísque com Vorcaro? José Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, ministro do STF, Sebastião, aquele do bigodão, missão dada, missão cumprida, ministro do STJ, Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti. Eu sei que fala-se Gonet, mas eu digo é Gonetti. E Andrei Rodrigues, segurança do Lula, que Lula nomeou para ser diretor-geral da PF. Todos degustando uísque Macallan. Custou 3 milhões e 200 mil reais. Em 2 horas eles torraram isso. Isso eles fazem. Entendeu aí, Jason Miller? Por que porque aqui no Brasil as autoridades não estão investigando Dona Vivi ainda? Mas mais cedo ou mais tarde vai investigar. Em declaração à coluna a Metrópolis, Milei o quê? Jason Miller, assessor de Trump, afirmou que a situação exigiria esclarecimentos imediatos se fosse nos Estados Unidos. Diz ele, aspas, seria claro que Moraes teria muito a explicar e os investigadores estariam debruçados sobre todos os negócios da esposa dele. Na semana passada, Jason Miller já havia repercutido uma reportagem do jornal The Economist, citando o contrato da esposa de Moraes, 129 milhões.
Um trecho da matéria destacado por Jason Miller afirmava que, aspas, Moraes também está em apuros, fecha aspas. Acho que todos os membros do Supremo estão em apuros, né? Mas mais em apuros ainda está a sociedade brasileira, que comporta estas figuras. Deixe seu like aí, inscreva-se, confira sua inscrição agora, compartilhe, comente. Se aparecer o botão hypar, clique aí, para esse vídeo chegar a mais pessoas. Whisky Macallan, 3 milhões de whisky Macallan. Lewandowski estava lá também. Que maravilha, hein?